Agora vamos provar o teorema de Rolle. Esse teorema ele diz o seguinte, né, enunciado, se f... Deixa eu colocar o teorema de um jeito um pouco mais geral. Né, é contínua no intervalo fechado AB e derivável nos pontos, excluindo aí os extremos, em AB, né? Então, tem mais uma hipótese. E f de A é igual a f de B. Agora sim, então, existe um Czinho entre A e B em que a derivada é zero. Aqui, na demonstração, a gente vai usar de novo o teorema do extremo interior. Então, a gente precisa encontrar um jeito de encontrar todas as hipóteses necessárias para usar aquele teorema. Então, vamos lá. Prova. Então, do teorema do valor extremo, teorema do valor extremo, como f é contínua nesse intervalo, então a imagem deste intervalo pela função f é compacta e, além disso, a função atinge seus valores máximo e mínimo, né, neste intervalo AB. Existem x0 e x1 no intervalo AB, né, tais que f de x0 é menor ou igual que f de x, que é menor ou igual que f de x1, para todo x no intervalo AB. Então, a função restrita a esse intervalo atinge seus valores máximo e mínimo em pontos deste intervalo. Agora, tem dois casos a serem considerados. Então, caso 1 é o seguinte. Se x0 igual a e x1 igual a B, ou, primeiro este, ou x0 igual a B, ou x1 igual a... Não, x1 igual a ou seja, o que significa isto ou isto, né? Se f atinge seu valor máximo e seu valor mínimo nos extremos do intervalo, né, do intervalo AB, então f é constante. Ué, mas como assim constante? Constante. Bom, se eu tenho uma função que ela atinge o valor máximo dela num dos extremos do intervalo e o valor mínimo dela no outro extremo do intervalo, mas eu percebo que o valor da função nos extremos é o mesmo, então a função é constante, né? Pois f de A é igual a f de B. Se esse aqui for o valor máximo da função e esse for o valor mínimo da função, e esses dois valores são iguais, então a função é constante. Ou, se esse for o valor máximo e esse for o valor mínimo, como eles são iguais, então a função é constante. Tá bem? E o caso 2 é a negação deste caso, né? É o contrário deste caso, que é assim. Então, se x0 pertence a este intervalo, né, excluindo os extremos, ou x1 pertence a este intervalo, de novo excluindo os extremos, agora o que significa isso? Ou seja, se f atinge
seu valor máximo ou seu valor mínimo em um ponto de AB, né? Daí, agora sim, pelo teorema do valor extremo, perdão, pelo teorema do extremo interior, então, pelo teorema do extremo interior, a derivada nesse ponto deve ser, né, necessariamente zero. A derivada neste ponto, onde a função atinge seu valor máximo ou mínimo, né? Então, a derivada de f em x0 ou x1, não sei qual dos dois casos aqui vai ocorrer, né? Então, mas vai ocorrer um dos dois. Derivada de f em x0 ou x1 será zero. Aí resta tomar c igual a x0 ou c igual a x1, dependendo qual desses dois aqui acontece, tá bom? E aqui, no primeiro caso, eu esqueci de colocar, se a função é constante, então a derivada dela é zero, né, para todo x no intervalo AB. Então eu posso tomar c como sendo qualquer ponto aqui, que eu vou ter f' entre c igual a zero. Aqui não, aqui eu tenho que tomar c igual a este ou este, dependendo de qual dos dois está no interior do intervalo. Está no intervalinho aberto AB, excluindo aí os extremos.